Eu gostaria que você fechasse os seus olhos onde você está, antes da palavra. Né? Gostaria de pedir ao Senhor a direção para falar conosco. Feche seus olhos. Pai, precisamos tanto de ouvir a Tua palavra. Precisamos tanto de ouvir a Tua voz. Ah, Jesus, como nós dependemos do Senhor. Como nós precisamos de ouvir aquilo que o Senhor tem nessa manhã para derramar, para falar conosco, para falar o nosso espírito, para falar, Pai, o nosso coração, Pai. Ah, Santo Deus, dependemos, Senhor, 100% do Senhor. Nada podemos fazer sem a Tua presença, sem a Tua direção, sem o Teu Espírito. Então fala conosco, Senhor. Fala conosco. Nós te pedimos, o nome do Senhor Jesus. Que assim seja, Pai. Que assim seja sempre. Amém e amém. Glória a Deus. Eu estava preparando, mais uma vez eu vou falar o que é depender do Espírito. Quando você é guiado pelo Espírito, ele fala, sabe, de uma forma tão nítida que não tem como você dizer que não é ele. Não tem como você confundir essa voz quando ele fala. E ontem pela manhã, eu tenho o costume de acordar e logo fazer o meu devocional, e foi o que eu fiz. Logo pela manhã eu fiz um devocional e preparei uma mensagem sobre a volta de Jesus. E eu preparei essa mensagem, eu falei para a Ana, Deus tem falado isso comigo e eu quero compartilhar isso com a igreja amanhã. Sendo que quando foi à noite, que eu tenho o costume também de, antes de dormir, de meditar mais um pouco, e aí eu comecei a meditar por volta de 10h30, e aquele incômodo do espírito. Não é isso que você vai falar. Falei, não é possível. Falei, Senhor, já está tudo preparado, tudo certinho, e agora, e o Espírito Santo falando, não é isso. E eu creio que essas coisas acontecem porque às vezes o Senhor quer alcançar uma pessoa no meio de uma multidão. E às vezes nós não entendemos, às vezes, isso. O mover do Espírito, dessa forma. Eu sei que ele acontece de várias formas. Às vezes o Senhor quer alcançar uma pessoa. E eu pensei, Senhor, será que é isso então? Será que o Senhor quer alcançar alguém ali que o Senhor agora está falando ao meu espírito para que a pregação, para que a mensagem mude? Então, se for isso, Senhor, eis-me aqui. Mas eu preciso que o Senhor fale comigo. Eu preciso, então, que o Senhor me dê a direção. E aí, enquanto eu estava pedindo a direção, o Senhor me fez olhar a situação do mundo hoje e do crente em meio em tudo isso que está acontecendo no mundo. Como tem sido a posição do crente, como tem sido as atitudes diante de coisas que nós sabemos que está bem latente, sabe? Diante das coisas erradas que querem fazer de conta que devemos aceitar como se fosse uma verdade, quando na realidade nós sabemos que o certo é certo, que o errado é errado. Não tem como você ficar em cima do muro, sabe? A gente está chegando numa época que o crente que estiver em cima do muro, ele não vai suportar por muito tempo. Ele não vai aguentar. E precisa tomar uma decisão. Uma decisão de viver a verdade o tempo todo, ou de ficar em cima do muro, uma vez vivendo por alguns minutos a verdade e a mentira, podemos dizer assim, por mais vezes, por mais tempo, melhor dizendo, do que a própria verdade. Então chegou um momento que realmente você, como crente, nós como crentes, tomar uma decisão. Eu já tomei a minha, de viver somente a verdade, doa o que doer. Eu sei que isso vai levar você aí na contramão de muitas coisas, sabe? Isso vai levar você até perder amizades. Eu sei disso. Isso vai fazer você ser até mal interpretado por muitas pessoas, mal visto por muitas pessoas. Por eles acharem que você quer ser o certinho, que você quer ser a certinha. Mas sabemos que existe sim, e essa é a hora de um posicionamento de um cristão,
a ponto de ele realmente levar as pessoas a entender que a verdade é uma só, que a verdade é Cristo. Que a verdade é uma só e a verdade é Cristo. E ele não crê em nada além de Cristo. Nada mais que não seja Cristo. Ele não acredita em outro evangelho que as pessoas podem trazer, que na realidade não é o evangelho. Ele não se permite, sabe? Ele não se permite, ele não abre o coração dele para heresias. Ele rejeita a heresia. Porque ele sabe que Jesus, ele não tem comunhão com a heresia. Ele não tem parte com a heresia. Por mais que os cristãos modernos tentem mostrar para ele um outro lado, sabe? O lado de um equilíbrio que eles falam, aonde me leva a me inclinar completamente para as coisas erradas. Isso está acontecendo hoje. Tem muitos crentes achando normal frequentar shows, casas de show. Eu fico assustado quando tem esses eventos aqui no Rio, como teve agora, aqui no Engenhão, um evento grandioso, e outros eventos estão acontecendo. Eu me espanto quando eu vejo crente, às vezes, postando que está em eventos como aquele. E eu me espanto. Eu me espanto com isso. Por que o senhor se espanta com isso? Porque não existe comunhão entre a luz e as trevas. Não existe. Não existe comunhão entre a luz e as trevas. Ou vocês vivem a luz, ou vivemos a luz, ou vivemos as trevas. Não existe. Eu não consigo entender na minha mente cristã, e o verão isso acontece muito no verão, né? Os crentes se expondo tanto nas redes sociais, sabe? Tanto, e não ser incomodado pelo Espírito Santo, porque o Espírito Santo fala. Para quem realmente vive a verdade, para quem vive a palavra, ele fala. O Espírito Santo fala. Ah, mas não tem nada a ver, sabe? Ah, mas tudo é isso. Não, não tem nada a ver. Não é bem assim. É assim. É o que diz a palavra. Ou vivemos ela por inteiro ou não. Ou nos entregamos por inteiro ou não. Mas é o que diz a palavra. Então, isso também incomoda de ver crentes, né? Eu fico preocupado quando chega o verão, porque eu sei que vai ter crente se expondo. Vai ter crente se expondo. Vai ter crentes que ao mesmo tempo... Isso eu fico assim, eu acho bem contraditório, porque ora e às vezes a pessoa até se expõe ao ponto, né, de... Para disfarçar um pouco, ela coloca lá, às vezes... Desculpa, tá, igreja? Às vezes, praticamente nua, ainda coloca um versículo: o Senhor é meu pastor. E coisas semelhantes a essas vão acontecendo. Ou então, numa época como essa, tá? Onde, né, as pessoas se inclinam muito. Você sabe que, gente, quando chega essa época de verão, não sei se você tem essa sensação, parece que as pessoas ficam mais liberais. Você tem essa sensação? Eu não sei, porque o inverno leva as pessoas a ficarem em casa, né? Mas quando chega o verão, parece que ele fala assim: agora chegou. Essas festas, então, quantos crentes vão para essas festas de final do ano? E vê lá um amigo bebendo, uma amiga, se empolga e também bebe. Ah, mas não tem nada a ver, é só uma geladinha só. É só para refrescar a garganta. Pastor, é tão bonita aquele copinho assim, ó. Na minha casa não entra aquilo de jeito nenhum. E se eu recebo alguém na minha casa e a pessoa, ela sabe. Ah, mas ela é incrédula, eu entendo. Mas ela sabe que ele na minha casa não entra. É claro que quando você tem um familiar, quando você é casada com alguém que ainda tem esse costume, você é casada com ele, até que ele se converta, entenda a palavra, eu sei que isso requer tempo. Mas eu estou me dirigindo ao crente, tá? Eu estou indo direto ao crente que ainda tem essas práticas ainda. Que ainda tem essas práticas.
Ah, beber uma cervejinha? Não tem nada a ver, eu posso. Repito, como já falei aqui da outra vez. Toda vez que eu vejo um caminhão desse tipo de bebida passando na minha frente, eu olho para aquele caminhão e eu falo, sem medo de errar, que ali vai o adultério. Ali vai a prostituição. Ali vai a destruição do homem. Ali vai a perdição do homem. Estava lendo uma matéria essa semana que agora o governo está para botar uma lei em cima desses tipos de consumo de bebida alcoólica e cigarro. Não sei se vocês viram. E ele deu o nome da pecadinho. Alguma coisa assim. Alguém sabe? Imposto, alguma coisa assim. Aí eu falei, se o incrédulo sabe que é pecado, o crente não sabe por quê? Por que o crente está desavisado? Se o incrédulo tem consciência que essas coisas são erradas, por que o crente não? Ah, pastor, por que o senhor está falando isso hoje? Eu não sei. Eu também não sei. Mas o Espírito Santo está mandando eu falar. E eu vou falar. Por que o senhor está falando? Porque, olha, Paulo, coloca aí, por favor. 1 Coríntios capítulo 6, versículo 12. Abra, por favor. Eu fico imaginando a Aninha que está aqui, né? Está olhando assim para mim, meu Deus. O Mário mudou a palavra ontem, através do Espírito Santo. E quando ela foi dormir, eu fui dormir umas 2 horas. E agora ela está ouvindo. Eu já tinha falado algo antes, e agora está ouvindo algo que o Espírito Santo, uma outra direção que ele me deu. Eu fico imaginando ela olhando e que isso acontece mesmo, sabe? Quando a direção vem do Espírito, a gente obedece. Então, Paulo, preocupado com isso, preocupado com uma igreja, sabe? Que a igreja de Corinto, eles viviam, sabe? Viviam para pecar. E tudo era motivo para o pecado. E tudo era motivo para cometer esse delito. Tudo era motivo para cometer um pecado. Então, eles davam uma desculpa, sabe? Vinha com uma desculpa para tentar fazer Paulo mudar de ideia. Mas Paulo, ele era muito direto, sabe? Ele preferia desagradar homens do que desagradar a Deus. Ele preferia ficar muito mal com homem do que mal com Deus. Então, numa discussão, Paulo disse assim, tudo me é permitido, mas nem tudo convém. Vocês concordam com Paulo? Eu concordo. Tudo é permitido. Tudo é permitido. Mas nem tudo me convém. Nem tudo, sabe? Vai me trazer benefício, vai me fazer bem, o bem. Eu entendo isso, igreja. E aí Paulo disse assim, tudo me é permitido, mas eu não me deixarei que nada me domine. Olha que coisa maravilhosa. Os alimentos foram feitos para o estômago, e o estômago para os alimentos. Mas Deus destruirá ambos. O corpo, porém, não é para a imoralidade, mas para o Senhor, e o Senhor para o corpo. Olha, o corpo de vocês não é para a imoralidade, não. O corpo de vocês agora, o corpo que antes era usado para práticas que agradavam a carne, agora, esse corpo aí, que é templo do Espírito Santo, ele não é mais para a prática dos pecados, não. Agora esse corpo é para adorar o Senhor. Agora esse corpo, ele é o templo do Senhor. Agora esse corpo pertence a ele, não pertence mais a você. Você compreende isso? Que o teu corpo hoje, que o nosso corpo, isso pode falar com o Coríntios, mas que hoje, trazendo para os nossos dias, que o nosso corpo é templo do Espírito Santo. Que nós não temos mais domínio sobre ele, a não ser que o crente, ele ainda não morreu para o mundo. Se ele ainda não morreu, então ele vai continuar vivinho. Ele vai continuar vivo, muito vivo para as coisas do mundo. Mas se ele está morto, ele sabe que agora é uma nova vida, é uma nova forma de viver.
que aquela vida passada não lhe pertence mais, que aquelas coisas passadas não lhe pertencem mais. Aí eu volto a falar do início, que eu comentava sobre casas de show, sabe? Esses lugares que as pessoas frequentam e acham normal. Eu lembro que quando eu cheguei na igreja, eu era muito mais... Eu só queria saber de festa. Eu só queria saber de festa. A minha vida era festa, festa, jovem, né? Adolescente, é festa, é festa. E as amizades, quando chegava já na quinta-feira, começava a ligar, e aí como é que vai ser? Eu vivia para isso. Eu respirava isso. Eu respirava isso. Mas depois que eu tomei uma decisão de realmente assumir a Cristo, de fato, de verdade, sabe? Assumir mesmo. E quando você assume Cristo, de fato, de verdade, você vai na contramão do mundo. As primeiras coisas que acontecem é que as amizades começam, aos poucos, a serem mudadas, sabe? Aqueles amigos que antes te levavam para os prazeres desse mundo, quando você começa a se posicionar, e por eles não concordarem com esse novo posicionamento, eles já começam a te abandonar. Mas isso é normal para quem inicia uma caminhada com Cristo. Então, os convites de antes, tá? Que eram muitos, agora passam a ser pouco, até zerar. Eu não sei se aconteceu isso com você. Os convites eram muitos, aí foi diminuindo. Por que foi diminuindo? Porque eles perceberam que aquele Mário, de antes, ele havia sido realmente sepultado. Que agora estava ali uma nova criatura em Cristo Jesus. Então é isso que o apóstolo Paulo queria que a igreja entendesse. Agora é uma nova vida. O corpo de vocês não é mais para imoralidade, não. No versículo 14. Por seu poder, Deus ressuscitou o Senhor e também nos ressuscitará. Vocês não sabem que os seus corpos são membros de Cristo? Tomarei eu os membros de Cristo e unirei a uma prostituta. Paulo firme, de maneira nenhuma. Vocês não sabem que aquele que se une à prostituta é um corpo com ela? Eita! Você não sabe que se une à prostituta? Está falando tanto o homem como a mulher, tá? Não se torna igual a ela, igual a ele. Por isso que hoje eu entendo, igreja, que se você que é solteiro, está sendo tentado, você é tentado, e de repente você pensa assim, mas quando eu casar isso vai mudar. Muda não. A coisa aperta. A tentação é para todos. A tentação aparece para todos. Sabe? Os prazeres da carne, ela vem diante de todos. Mas aqueles que entregaram sua vida para Cristo, aqueles que o receberam de fato, de verdade, eles vencem a tentação. Eles vencem os convites. Ele não tem medo, sabe? De enfrentar as tentações e vencê-lo como fez Jesus. Mas é necessário, sabe? Que você, que de fato entregou a sua vida para Cristo, lá naquele dia, naquela data que você não é muito mais, você precisa o tempo todo lembrar daquela decisão, lembrar daquele momento e viver todos os dias, sabe? Não um dia sim, um dia não. Todos os dias. Como essa decisão que você tomou há anos atrás. Como essa decisão que você tomou há anos atrás, sabe? Aquela decisão que você tomou lá atrás. Pastor, tem mais de 20 anos, tem mais de 30 anos, tem mais de 10 anos, mas eu lembro quando eu entreguei minha vida para Jesus. Eu lembro do que eu falei para ele, eu vou me manter nessa posição. Eu não vou me desviar. Eu não vou aceitar, sabe? Eu não vou aceitar as ideias que vêm para me levar para um outro lado. O lado a qual eu pertencia antes. O lado aonde a carne falava
mais alto. Então aqui ele fala no versículo 18, fujam da imoralidade sexual. Fujam da imoralidade sexual. Entendo, igreja, que somos livres de fato em Cristo. Em Cristo eu sou livre. Você recebe isso? Em Cristo eu sou livre. Mas eu não posso pegar essa liberdade, pode passar, que eu tenho em Cristo, e fazer com que essa liberdade se transforme em algo que me leva ao pecado. Que me leva a entender que na graça o Senhor perdoa, sim, o Senhor perdoa todo o tempo, mas que mesmo eu pecando, mesmo errando, o Senhor vai estar sempre perdoando. Eu não posso aproveitar isso, né, como muitos dizem, né, que o Senhor está sempre perdoando, isso aí, e vivendo uma vida de pecado como se não conhecesse a Jesus. Porque quem realmente, a pessoa que está em Cristo, ela está livre dessas coisas. Ela está livre. Olha para mim, você é livre em Cristo Jesus. O que o Senhor quer dizer com isso? Você não precisa mais, não precisamos mais viver como antes. Era isso que o apóstolo Paulo estava tentando orientar a igreja. Vocês não precisam mais viver nisso. Vocês não precisam. Vocês são livres em Cristo. No versículo 9, do capítulo 6, volta aí, 1 Coríntios capítulo 6, versículo 9, ele fala assim, ó, vocês não sabem que os perversos não herdarão o reino de Deus, o reino dos céus, o reino de Deus? Não se deixem enganar, nem imorais, nem idólatras, nem adúlteros, nem homossexuais, passivo ou ativo, nem ladrões, nem avarentos, nem alcoólatras, nem caluniadores, nem trapaceiros herdarão o reino de Deus. Aí ele fala assim, assim foram alguns de vocês. Assim foram alguns de vocês. Então você não lembra disso? Nenhum deles. Então em Cristo vocês estão livres de tudo isso. Em Cristo, olhando para Ele, em Cristo, porque Jesus melhor dizendo, em Jesus somos livres, mas devemos usar essa liberdade, não devemos usar essa liberdade para pecar. Então, nele, eu sou completamente livre. Coloca aqui de novo. Nossas ações têm consequência e o pecado traz problemas. Você sabia que todo pecado ele traz as suas consequências? Não tem um pecado que eu possa cometer que ele não me traga as consequências. Não tem um sequer. Você possa nomear e dizer, não, esse aqui não. Esse eu posso fazer que não vai me trazer nenhuma consequência. E vai trazer consequências, vai trazer problemas. Vai trazer. Vai trazer muito. A pessoa que se envolve em corrupção, ela tem paz? Não tem. Ela pode ter muito dinheiro. Ela pode ter muito dinheiro, ela pode ter dinheiro para viajar, para comprar o carro que ela quer, ou a casa. Ela pode ter muito dinheiro, mas ela não tem paz. Ela não tem paz. Por mais que ela diga que tem, mas não tem. Não tem. Porque nós sabemos que o pecado traz as suas consequências. Os crentes de Corinto estavam usando a liberdade como desculpa para fazer todo tipo de coisas que não eram boas, caindo no pecado e causando todo tipo de problemas para a pregação do evangelho. Isso se repete hoje, igreja. Isso se repete hoje. O mau testemunho deles trazia um grande problema para o evangelho. Hoje é a mesma coisa. Sabe o que as pessoas esperam de você? Que você continue, sabe, vivendo uma vida reta diante de Deus. As pessoas esperam que você não cometa nenhum erro, mesmo sabendo que estamos sujeitos a erros. Mas é isso que ela espera de você. É isso que os seus familiares esperam de você. É isso que os seus amigos esperam de você. Por mais que eles brincam, mas é isso que eles estão esperando.
Porque eles sabem que você é cristão. Eles sabem que você é uma pessoa diferente. Eles sabem. Por mais que eles brincam, mas eles sabem. É isso que eles esperam. Mas quando vê uma falha, logo vem a acusação. Quando vê um erro, logo vem a acusação. E aí, sabe o que acontece? Como até hoje se ouve falar nisso, né? Às vezes se convida alguém para vir para a igreja, a pessoa fala assim, eu ir para a igreja para quê? Para ser igual fulano? Fulano está na igreja o tempo todo. Fulano está mais de 10 anos na igreja, mais de 20 anos aí. Não perdoa? Fulano está mais de 20 anos na igreja aí, ó. Tem uma amante. Fulano está mais, tem quanto tempo na igreja? Olha. É um crente corrupto. Aí o evangelho fica distorcido. Para muitos. Para muitos. Ah, eu vou me batizar nas águas. Tem essa frase demais. Essa frase é demais. Não, vou me batizar nas águas para quê? Se fulano se batizou, olha lá, ó. Olha fulano. Eu aconselho você a orar ao Senhor o tempo todo para se tornar mais parecido com Ele. Em Jesus encontramos a liberdade para viver da melhor forma, rejeitando o pecado e todas as coisas negativas que ele traz. Gálatas capítulo 5 é o que a gente tem falado na EBD. Gálatas capítulo 5, versículo 13. Gálatas 5, versículo 13. Paulo falando aos Gálatas. Irmãos, vocês foram chamados para liberdade. Mas não use a liberdade para dar ocasião. Não é isso? Vontade da carne. Ocasião é vontade da carne. Ao contrário, sirva uns aos outros. Mediante, é isso? Deve estar aqui para completar. O amor. Não dê. Se foi chamado para a liberdade, não dê ocasião para a carne. Não dê ocasião para a carne. É isso que Paulo, sabe, ele é uma pessoa tão dirigida por Deus, tão guiada por Deus. Nós estamos estudando as cartas paulinas, tão guiado por Deus, tão dirigido por Deus, que Paulo nunca temeu falar a verdade. Mesmo sabendo que ia perder seguidores. Mesmo sabendo que poderia, vou colocar nos dias de hoje, mesmo sabendo que poderia perder algumas pessoas na igreja. Porque você sabe que hoje em dia tem isso. Por que não se fala a verdade? Por que na maioria das vezes não se fala tanta verdade em certos lugares? Porque às vezes tem medo de perder um membro que não quer ouvir a verdade. Que às vezes tem medo de perder alguém que não se agrada de ouvir a verdade. Graças ao Senhor, aqui nessa igreja, nós temos pessoas que se agradam de ouvir a verdade. Graças ao Senhor, nós temos aqui pessoas dentro dessa igreja que realmente têm o prazer de viver essa verdade. Glória a Deus por isso. Mas a igreja, tanto de Coríntios como Gálatas, Paulo teve essa dificuldade. A dificuldade de mostrar às pessoas, olha, vocês confundiram a mensagem. Vocês levaram a liberdade para o outro lado. Vocês levaram essa liberdade porque vocês antes viviam na lei, então ali na lei, como você se cometia um erro, se pagava pelo erro, na hora. Mas agora vocês, porque Jesus, ele veio com a graça, sabe? E vocês não precisam mais fazer aqueles rituais que se fazia antes ao pecar, então vocês estão levando para o outro lado, estão confundindo tudo. Igreja, bom é aproveitar essa liberdade, sabe? É aproveitar essa liberdade em Cristo Jesus para se aproximar cada vez mais dele. Sabe por que eu digo isso? Porque quanto mais você se aproxima, quanto mais você o conhece, mais ele se revela para você. Sabe? Ele não limita você. Ele não limita você, sabe? Ele não fica assim, se escondendo de você. Não, peraí, ele vai saber de muita coisa. Não, ele chama você. Ele te convida para o mais. Ele te convida, sabe?
para viver o sobrenatural. Ele te convida para você ter uma experiência com ele. É isso que ele faz. A vida dos cristãos sofre uma mudança muito grande quando eles estão unidos a Cristo. Então, quanto mais você se aproxima, mais você se une. E você é transformado por ele. E você é transformado por essa palavra. E você é transformado por esse jejum. Melhor, por esse Jesus. Passa, por favor. Mas, pastor, o que eu devo fazer? Qual é o segredo para entender mais a Cristo? Porque eu quero realmente ser forte, sabe? Para vencer essas coisas sempre. Eu quero ser forte para vencer, sabe? Esses desejos que eu tenho. Que às vezes é mais forte do que eu. A igreja precisa entender que o jejum e a oração, ela faz parte, ela deve fazer parte de uma vida cristã. Quando eu oro, quando eu jejum, o meu espírito se torna completamente sensível à vontade de Deus. O meu espírito se comunica com Deus. E ele me fortalece. E ele me enche de graça. E ele derrama o que eu preciso. E ele faz aquilo que os meus olhos não veem, fisicamente falando, mas ele faz. Por isso, o cristão que quer realmente viver na prática, sabe, que não quer viver na prática do pecado, um cristão que quer crescer em Cristo Jesus, ele precisa entender que o jejum e oração não pode ser desprezado. Isso faz parte da vida cristã. Geralmente, quando eu falo isso para Ana, quando eu estou sentindo que eu estou, sabe, para certas coisas, perdendo a paciência, na hora o Espírito Santo comunica ao meu espírito, você precisa jejuar. Quando as pessoas falam, e esses dias eu estava assim, sabe, meio intolerante, sabe, as pessoas falam, você quer logo revidar. Eu falei, opa, isso é a carne, isso tem nada a ver com o espírito, não. Você está no trânsito, a pessoa te corta, você vai ver agora, deixa ele chegar lá na frente, eu vou cortar ele também. Isso é carne. Isso é falta de jejum. Ou então você está lá no BRT lotado, alguém pisa no teu pé e fala assim, vai ficar por isso não. Vou pisar também, porque não vai ficar assim não. Sou crente, mas não sou bobo. Sou crente, mas não sou bobo. E é jejum, falta de jejum. Porque se não tem oração, se não tem jejum, a carne fala mais alto o tempo todo. Então o jejum e a oração devem fazer parte da natureza do cristão. Tem que ser um estilo de vida. Eu não sei você, mas eu jejuei muito mais, jejuei muito mais. No início da caminhada, toda semana era jejum. Mas com o tempo a gente vai perdendo essa prática, mas não deveríamos. Não deveríamos. Não deveríamos. A oração, então, nem se fala. Como caminhar sem comunicação? Como caminhar com Cristo sem comunicação? Como caminhar com Cristo sem direção? E a oração, ela traz a direção. Quando você fala, sabe, o Senhor, por sua vez, ele responde. Quando você ora, ele responde. Quando você jejua, sabe? Você não jejua para transformar a Deus, você jejua para transformar a si próprio. A transformação acontece em você, não em Deus. Deus não precisa jejuar, não. Quem precisa jejuar somos nós. Então, quando eu jejuo, então isso é para o meu benefício espiritual. A minha carne, sabe? Ela perde todo o domínio. Quando eu falo domínio, ela antes que dominava a minha vida, ela agora passa a se submeter ao Espírito. O Espírito em cima e a carne embaixo. Ela perde as forças. Mas quando eu não oro, quando eu não jejum, tudo isso que eu acabei de falar para você aqui, você não vai entender nada. Porque não tem conexão, não tem comunhão. Não tem comunhão. Então, em Mateus, capítulo 6,
Jesus ele tinha certeza que eu e você, como igreja, iríamos jejuar. Ele fala assim, ó, Mateus 6. Ele fala assim, ó, no versículo 5. E quando vocês orarem, falando com os discípulos, não seja como os hipócritas. Eles tentam, eles gostam de ficar orando em pé nas sinagogas e nas esquinas, a fim de serem vistos pelos outros. Eu asseguro que eles já receberam sua plena recompensa. Mas quando você, fala de novo, quando você orar, vá para o seu quarto, feche a porta e ore ao seu pai que está em secreto. Então, seu pai que te vê em secreto, o que ele vai fazer? Recompensará. Então ele tinha certeza, quando você orar, olha só, é uma afirmação. Quando você orar, ele disse, se você orar, quando você orar, então ele espera que a igreja ore. Ele espera que eu faça como cristão, que eu tenha essa comunhão com ele em oração. E aí no jejum, vamos lá, no versículo 16, aí ele fala assim acerca do jejum. Quando jejuarem, ele disse, se vocês jejuarem. Ele disse, quando jejuarem, não mostrem uma aparência triste como os hipócritas, pois eles mudam a aparência do rosto a fim de que os outros vejam que eles estão jejuando. Eu digo verdadeiramente que eles já receberão sua plena recompensa. Receberam sua plena recompensa, melhor dizendo. Versículo 17, aí ele fala de novo. Ao jejuar, o que eu devo fazer? Arrume o cabelo. No meu caso, eu não tenho cabelo, né, gente? Mas arrume o cabelo, lave o rosto, para que não pareça aos outros que você está jejuando, mas apenas ao seu pai, que vê em secreto. Aí ele fala, e o seu pai, que te vê em secreto, o recompensará. Aleluia! Glória a Deus! Glória a Deus! Então, se tem algo que não pode faltar na vida cristã, é a oração e o jejum. É isso que vai te fortalecer em Deus. É isso que vai fazer você crescer. É isso que vai fazer você entender as Escrituras, que vai abrir a sua mente para entender essa palavra, as Escrituras. É isso, exatamente isso. Por que tem crentes que não conseguem compreender a vontade de Deus? Porque tem faltado isso na sua vida cristã. Eu tenho acompanhado, não sei se você tem visto o que tem acontecido em Israel, na Palestina, essa guerra toda. Eu vejo a guerra com uma tristeza muito grande, sabe? Muito grande. Mas o Espírito Santo, ao mesmo tempo, fala ao meu espírito. Olha aí a importância. Que, de fato, falta pouco tempo, pouquíssimo tempo para o Senhor voltar. Falta pouco para a igreja ser arrebatada. Falta pouco. E eu quero falar para vocês algo. Não se espante se amanhã depois vem a perseguição. Não se espante se através disso tudo que está acontecendo aí, dessa guerra, se transformar no cenário de perseguição. Perseguição. Não se espante com isso. Mas essas coisas o Senhor vai comunicando com os seus. O Senhor vai comunicando com aquele que tem intimidade com Ele. E você deve estar sentindo isso. Você deve estar sentindo isso. Que tem alguma coisa acontecendo. Sabe, o Espírito Santo está falando ao meu espírito, ao seu espírito também. E tem coisas que o Senhor fala comigo que eu não... Sinceramente, eu não quero ser o profeta do Apocalipse, mas eu tenho hora que eu falo, meu Deus, é isso. É isso mesmo. Semana passada aqui perto, muito perto aqui na Barra, Zona Sul, veio uma onda. E você deve ter visto lá, que isso passou em várias TVs aí fora, notícias, canais de notícias, da onda que veio e foi levando tudo. Tudo. As pessoas na areia. Uma ondinha bem pequenininha, daqui a pouco, só levando tudo.
Em Santa Catarina, as pessoas estavam com carro estacionado próximo do mar. É como se a gente estivesse aqui na orla, né? E a gente tivesse estacionado o carro ali naquelas vagas certas. Veio uma onda e só levando tudo. Eu estava conversando com o Marcos. Falei, Marcos, há anos atrás se falava nisso, que isso ia acontecer. E está acontecendo. E sabe o que acontece? As pessoas que não estão conectadas com o Pai, para elas, é mais um evento, é mais uma reação da natureza, que o homem está acabando com a natureza, o homem está destruindo a natureza. Isso, para mim, é a volta de Jesus. Isso, para mim, é a volta de Jesus. Não tem para onde correr. É a volta de Cristo. É a volta de Cristo. Sabendo que Ele está à porta, eu vou buscar mais. Eu vou orar mais. Eu vou jejuar. Sabe? Eu vou jejuar. Eu vou me fortalecer. E você, quando eu falo de jejum, e o jejum tem que ser acompanhado com a oração, porque às vezes a pessoa também, ela faz o jejum, e no jejum, quando está fazendo o jejum, ela age como se tivesse, não tivesse em jejum. Essa é a palavra. Ela está em jejum, mas ao mesmo tempo está conectado com um exemplo. Está vendo um filme que não tem nada a ver com a palavra, um filme que não edifica, ou, de repente, ela está em jejum, mas está nas redes sociais, vendo coisas que não edificam. Então, esse jejum não vai realmente vai surtir efeito nenhum para você. Nenhum. Por isso que tem que ter a oração. Porque quando eu jejuo, eu permaneço em espírito. Quando eu jejum, eu permaneço em espírito. Jesus Cristo pagou o preço para nos resgatar da escravidão do pecado. Essa é a última frase. Jesus Cristo já pagou um alto preço para me resgatar hoje da escravidão do pecado. Ele já fez isso. Então eu quero motivar você, igreja, a realmente viver o evangelho de uma forma muito intensa. A realmente viver o que o Senhor ele nos deixou através da sua palavra. Aonde quer que você esteja, viva essa palavra, viva o evangelho. Nós estamos vivendo um momento onde você precisa entender que você deve, sabe, como cristão, é um dever nosso, de orar mais, de estar mais conectado com o Pai, de estar mais sensível ao que Ele quer falar. Eu aconselho você, essa semana que nós vamos entrar agora, depois dessa palavra, sabe, aonde o Senhor, porque não é uma palavra que damos muita glória, sabe? Muito aleluia, porque é o Senhor nos corrigindo, é o Senhor falando, mas isso é bom. Isso vai fazer você sair daqui pensando. Eu prefiro que você saia daqui pensando, que você saia daqui realmente meditando no que foi falado, do que você sair daqui, de repente, numa emoção e nada ser resolvido quanto à sua vida espiritual, quanto à sua vida com Deus. Eu prefiro que você saia daqui pensando, realmente eu preciso mudar. Eu preciso realmente estreitar mais esse relacionamento com Deus. Eu preciso estar mais ligado. Lá no meu trabalho, eu preciso estar mais ligado no que está acontecendo lá. Na minha casa, eu preciso estar mais ligado, sabe? Os convites que são feitos, eu preciso estar mais ligado. Eu preciso. Eu preciso. Eu preciso. E eu quero convidar você a isso nessa manhã. Eu creio que o Espírito Santo ele vai continuar falando ao seu coração. Que o Espírito Santo vai continuar falando ao seu espírito. Mas permita. Sabe? Permita. Permita. Não faça como a igreja de Corinto, que ouvia a palavra, sabe? E ignorava. Não praticava. O que você está hoje
você está cometendo hoje que você entende que precisa ser corrigido? Você entende que precisa recalcular a rota. Não tem quando você bota lá no GPS o endereço da sua casa, do seu trabalho, quando você erra o caminho e recalcula a rota, o que você precisa recalcular? Qual é a rota que você precisa recalcular? Não, peraí, eu estava indo muito bem, como a igreja de Corinto. Eu estava indo muito bem, mas me desviei. Eu comecei a aceitar muitas coisas que antes eu rejeitava. Mas Jesus já pagou o preço. Eu não preciso mais viver nessa prática. Eu não sou mais escravo, eu sou livre. Eu sou livre. E eu sou transformado, como a Ana orava, de glória em glória. Quando eu vou para o fogo, ele me purifica. Quando eu vou para o fogo, ele me purifica, ele me enche. Quando eu participo de um momento de louvor, sabe como esse aqui, eu me entrego, ele me enche. Eu estava comentando com a Ana que na semana passada eu estava esperando iniciar o jogo muito importante aí do Fluminense. Eu gosto de ver futebol, de assistir futebol. E antes tinha lá um programa se eu não me engano, eu esqueço o nome desse apresentador, acho que é Mion. E não tinha acabado, não tinha começado ainda, e tinha uma cantora muito famosa, uma dupla muito famosa aí, que canta as músicas aí a música da tristeza, você sabe qual é? Do lamento. E aí, quando ela falou, vou lançar uma música nova, mas na verdade não era nova ali para a TV, mas eu falei para a Ana, quando ela começou a cantar, eu fiquei assim, de boca aberta com as atitudes das pessoas vivendo a música. A música falava assim, ó, você me deixou, agora você vai ver, alguma coisa assim, de traição, sempre é traição. Mas as meninas cantando, falavam assim, ó, vai ficar assim, não, e fazendo gesto, como se estivesse vivendo, né? Eu falei, meu Deus, se o povo de Deus louvasse o Senhor dessa forma, meu Pai. Ela pegando a letra, Marco, ela pegava a letra fez assim, ó, é como se ele pegasse aqui, ó, e colocasse aqui dentro. Estou vivendo isso. E às vezes a gente está aqui. Quão grande é o meu Deus, cantarei com grande é o meu. Aí a gente canta essa música, um Deus grande. Mas a gente canta às vezes como se ele fosse pequenininho. O Senhor é grande mesmo. Aí acho que tem gente que canta assim, ainda fica imaginando. O Senhor é grande, né, Pai? Legal. Mas quando eu canto quão grande é o meu Deus, eu imagino um Deus muito grande, sabe? Eu vejo alguém, sabe, com de uma grandeza incomparável, sabe? Quando eu canto uma música onde fala que ele é minha fonte, então eu lembro, nas minhas fraquezas, eu lembro, Senhor, tu és a minha fonte. Quando eu lembro, sabe, nas minhas fraquezas, que ele é a minha fortaleza, eu falo, Senhor, tu és a minha fortaleza. Eu vivo isso. Por isso que você nunca vai me ver louvando, igreja, sabe, parado. Você vai olhar para mim louvando e vai falar assim, pô, pastor Mário é doido mesmo. Porque eu não consigo cantar parado, gente, eu tenho que me expressar, sabe, com o meu corpo. Sabe, essa expressão. Porque no mundo, quando a gente era do mundo aí fora, a gente expressava o que a gente sentia, como essas meninas. Não vai ficar assim, não. Que... Eu olhei assim, eu falei, minha filha, tu tá maluca? Você tá doido? Não é possível, gente. Mas é assim que as pessoas vivem. Você vê que no bar, o Marcos, né, ele já foi uma pessoa assim no passado. Então, no bar, quando coloca a música triste, Marcos, é o que tem de gente bêbada chorando, gente. Aí fica os caras olhando pro outro,